Larissa Siriani, oi! Oi, e vou entrevistar ela, que ela escreveu vários livros, podemos citar do Oxford, Amor por Strike, e O Amante da Princesa. E vou começar a entrevista. O que inspirou a escrever O Amante da Princesa? Eu tive ideia, na verdade, vendo novela. Não uma história muito boa, tá? Mas eu tava vendo novela com a minha mãe, a gente gosta muito de ver novela juntas. E a gente tava assistindo a novela das 6, que na época, em 2017, era Novo Mundo. E era uma novela que falava muito sobre os personagens da realeza brasileira, né? Sobre o Império Brasileiro. E eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre o Império, né? E, na verdade, a minha curiosidade inicial foi saber se a Leopoldina tinha um amante também. Porque o Dom Pedro teve 200 amantes, né? E eu queria saber se a Leopoldina tirou um amante. E aí eu comecei a pesquisar sobre a família imperial brasileira. E em algum momento eu acabei chegando na Maria Amélia, que virou a minha personagem, que é filha do segundo casamento do Dom Pedro I. E aí eu fiquei muito curiosa sobre ela, assim, porque não tem muita informação, né? Ela teve uma vida meio vazia, assim. Ela nasceu em Paris, morou em Portugal a vida inteira, não casou com ninguém importante, não fez nada de relevante na vida dela. E eu fiquei curiosa sobre ela e sobre, tipo, o que a falta de história dela poderia me contar. E aí eu acabei juntando a ideia de princesas com amantes e nasceu a Amante da Princesa. Muito bem, agora eu quero saber outra coisa sobre esse livro, uma curiosidade. O que você acha importante para falar desse livro? Acho que uma curiosidade muito boa é que todos os personagens, ou quase todos os personagens dele, Pode entrar, gente. Vou começar de novo, tá? Uma coisa que eu acho muito legal sobre esse livro é que quase todos os personagens dele são personagens que existiram de verdade. Existe uma parcela bem pequena dos personagens, né? Tirando o mocinho, que é o Klaus, e alguns personagens secundários, todos os outros foram personagens que existiram de verdade, são inspirados em pessoas da vida real. Então a Maria Amélia existiu de verdade, a mãe dela, que é a Amélia de Lutzeburg, existiu de verdade, o Maximiliano, que era o prometido dela, também existiu. Então acho que essa, pra mim, é a maior trivia, assim, porque você termina o livro e aí você ainda consegue ter mais história se você der um Google rápido ali sobre as pessoas e descobrir o que aconteceu na vida real com eles, né? Porque eu fugi bastante da vida real, deu uma mirabolada ali na ficção. Eu gostaria de saber se você pintou o seu cabelo por causa da leitura coletiva das Bruxas de Oxford. Olha, não foi por causa disso, mas meio que casou um pouco, porque eu já tive cabelo colorido, né? Uns 2 anos atrás, teve um monte de cor diferente. E aí, ano passado, eu viajei e comprei a tinta roxa, mas eu tava esperando ter dinheiro pra poder pintar. E aí meio que casou uma coisa com a outra, que eu tive dinheiro na mesma época em que eu comecei a fazer a leitura coletiva. Então, meio que pareceu que foi de propósito, mas não foi, assim. Eu tô achando ótimo, porque agora é uma ótima divulgação, né? A cor da capa é igual a cor do meu cabelo, gente. E agora, para finalizar a entrevista, quero que fale para os leitores que interessam ler seus livros e divulgar suas redes sociais. Licença. Olá. Gente, deixa eu só terminar. Desculpa, mas... Tá show. Então relaxa. Eu devia ter colocado uma plaquinha de não perturbe, né? A gente vai colocar tudo isso em off no vídeo depois. Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, eu tô em todas as redes sociais como Larissa Siriani. Eu sou autora do Amante da Princesa, que eu lancei agora mais recentemente, que é um romance de época. Também tenho livros de fantasia, como As Bruxas de Oxford, tenho romance adolescente, como Amor plus Size, então tem um pouquinho de cada coisa de todo mundo. Tô no Twitter, tô no YouTube, tô no Facebook, sempre como Larissa Siriani, se vocês quiserem conhecer meu trabalho. E acho que é isso, né? Inscrevam-se no canal, aqui maravilhoso, deixa aquele like, comenta, etc, etc. Se dá pra colocar no meio também depois, que eu acho interessante você falar, corta o que eu tô falando, eu acho interessante você falar, tipo, como é que você fez a pesquisa? Foi tipo um livro, não foi tudo na internet, assim, foi site específico ou foi, tipo, lugar aleatório, sei lá, quanto tempo demorou, sabe? E eu acho interessante, pelo menos pra mim eu acho interessante, sei lá, pela parte da história, como é que você... A
pesquisa para esse livro, ela na verdade foi meio doida, assim, porque eu não sou uma pessoa muito metódica. Então se você for conversar com outros escritores, não, porque pesquisei muito, tinha um caderno de anotações, e o meu método é o quê? Eu vou escrevendo, aí quando eu preciso de alguma coisa, eu paro de escrever e passo 17 horas pesquisando. Então assim, não é um método que faz sentido. Mas eu terminei esse livro, né, entre pesquisa, escrita e tudo, foi um pouquinho menos de 2 meses. Foi uma coisa muito rápida, porque casou com uma época muito boa da vida, assim. Tava desempregada, não tinha nada pra fazer, me envolvi com a história. Mas a minha pesquisa, ela se baseou muito em internet, assim. Eu não vou falar que, nossa, super naveguei em livros de história, mesmo porque a Maria Amélia, em especial, ela não é uma personagem relevante historicamente, então não tem muito conteúdo em livro, por exemplo, pra você saber sobre ela. Então eu fui assim, pesquisando em Wikipédia e aí pegando o nome e procurando em outros links de referência, quando eram coisas relativas à história, né, porque o contexto histórico desse livro é no século XIX, 1850. Como que as pessoas se vestiam, como elas se portavam, onde elas iam, como que era Portugal nessa época. Então foi meio exaustivo, assim, porque a gente tem essa ideia de que na internet você vai achar tudo, e na verdade você não vai achar tudo, tem coisa que você não consegue achar, e aí você tá lá na página 17 do Google, já desencavando uns negócios que não tem nada a ver. É meio desesperador, assim, mas eu fui meio no feeling, assim, né? Com base em coisas que eu já sabia, clichês de livro de época e coisas que eu fui conseguindo achar. Então, mas não foi um método muito bom. Foi tipo, fui seguindo, né? Conforme a gente faz. Também tô ansiosa pra aniversário do coração. Ah, eu quero muito que seja complicado lembrar, eu ainda tô revisando, então vai demorar um pouquinho ainda. Mas estou contando os minutos pra conseguir falar mais sobre ele também, porque foi uma história que eu gostei muito de escrever. E essa foi a entrevista, muito obrigada. Obrigada a você por ter me convidado, espero que vocês tenham gostado, gente. E a gente se vê na próxima. Até a próxima, tchau. Tchau! Então, pessoal, essa foi a entrevista. Espero que tenham gostado e fui!